Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Arquitetura Interativa. Sou Vinícius Roberto. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você fique por dentro de todo o conteúdo que a gente colocar aqui no canal, tá bom? E ao final desse episódio, não esqueça de deixar aquele like lá para nos ajudar no trabalho aí, tá bom? Comentem também, compartilhem esse vídeo depois para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fechado? Bom, hoje nós trazemos aqui no nosso episódio para o canal uma convidada aí especial, né? Ela veio diretamente lá de Sorocaba. Isso mesmo. Veio aqui para nos prestigiar, vem falar um pouquinho do seu trabalho, né? Um trabalho maravilhoso que ela vem realizando aí, né? E se Deus quiser, com certeza vai cada vez mais e mais aí crescendo, né? Ela tá ativona aí recentemente, geminiana, né? Fiz aniversário Recentemente inclusive. também, completou mais um ano de vida, né? Que Deus abençoe. E agora também aí tá bombando aí nos projetos. Com muita alegria, muita satisfação que eu recebo minha querida Larissa. Obrigada pelo convite primeiro, né? Imagina. Muito bom poder contribuir com o canal, falar um pouquinho da arquitetura, que é o nosso universo, né? E contar um pouquinho da história também, da trajetória até aqui. Ainda eu sempre falo que é o começo, tem muita coisa para a gente construir, mas também tem bastante coisa para contribuir, né? Para contribuir, exatamente. Bom, Larissa, eu sempre gosto de fazer para o pessoal que está de casa também entender, porque como que é a história de cada profissional, que é bacana, né? Uhum. Conta para nós, assim, como que foi o início da sua jornada, né? Nessa profissão tão maravilhosa que você faz, trabalho tão maravilhoso que você executa. Conta pro pessoal como que você ingressou nesse mercado aí de arquitetura, como que foi a despertar a vontade aí. Desde sempre, eu sempre fui voltada para a área de exatas, né, na parte de escola e artes, né? Eu nunca gostei muito de história, geografia, essas matérias, então sempre soube que iria para esse lado. Uhum. Mas no início, eu acabei indo para engenharia, fiz 6 meses só, e aí eu falei, não é isso que eu quero, né? Muito técnico. Então, bem diferente da arquitetura, eu falei, eu vou mudar. Aí, conversei com os meus pais, aquela tensão, né, inicial da mudança, e fui para arquitetura, mas falo que foi a melhor decisão que eu tomei. Sim, sim. E a arquitetura, apesar de ser muito artístico, também tem essa parte mais técnica, a gente tem que estar por dentro dos cálculos também, né? Exatamente. Então, aí eu acabei mudando. E ingressei aí na parte de arquitetura mesmo. Uhum. E eu estudei em Curitiba, na PUC, né? Sei. E logo no início da faculdade eu já comecei a estagiar. Então, também isso fez bastante diferença. Porque eu falo que a prática é muito diferente da teoria, né? Na faculdade a gente é colocado num universo que você sai muito fora da realidade, né? São projetos muito grandes, às vezes que não seguem normas, é algo mais geral, né? E a prática mesmo é o que faz diferença. E eu tive sorte também de entrar num escritório que me ensinava muito, né? O meu chefe, ele parava, abria os projetos, explicava. Então, isso me trouxe uma experiência nesse processo. Que bom. E eu sempre fui muito curiosa, então, né, sempre quis entender, buscar. Porém, quando eu me formei, eu fiquei naquela dúvida, né? Continuo trabalhando no escritório, vou iniciar minha carreira. E que é um desafio, né? Também você começar, né? Fazer uma carteira de clientes. E aí eu acabei decidindo, com o apoio dos meus pais, a ingressar aí nessa jornada por conta própria, né? Uhum. E ainda atuando em Curitiba, depois retornei para o interior de São Paulo e acabei vindo para Sorocaba, né? Onde eu estou hoje. E fiquei um tempo trabalhando ainda em home quando eu vim. E ano passado
Me juntei com um parceiro da área da construção, o pessoal da Ross Construções. Ai, que legal. Isso, para oferecer uma solução completa para os nossos clientes, né? Sim. Que às vezes o cliente chega sem uma construtora ou o contrário, chega para ele sem projeto, a gente acaba oferecendo essa solução completa. E aí a gente abriu o escritório físico, né, em Sorocaba, para atender nossos que eu vi clientes. lá, você nas postagens, você lá com as meninas que trabalham com você, né? Isso, a gente tem uma equipe presencial e tem alguns também que ficam remoto, né? Então tem todo um processo aí por trás. Entendi. E assim, quando você, na época que você estava estudando, né, que você saiu, que você concluiu, claro, concluiu o seu curso, muitas vezes, assim, eu tiro até por base de outras pessoas, né? Às vezes a pessoa sai para o mundo, para o mercado e sai perdido, né? Sim. E você, graças a Deus, teve a sorte de ter um chefe que te ensinou, Sim. que te mostrou o caminho das pedras, né? Como a gente fala, de mostrar tudo como que funciona, mostrar um projeto, um detalhe, para você também ampliar o teu conhecimento, né? Sim, mas é uma responsabilidade bem diferente, assim, porque quando você está no escritório, mesmo que você esteja fazendo projetos, quem assina, quem responde, né, é o proprietário, normalmente, né? E quando você sai, é seu nome que está ali em jogo, né? Então, e eu sempre até comento com as meninas também do escritório que a gente se forma arquiteto, mas tem N outras áreas que a gente precisa entender, e isso leva tempo, que é a parte de gestão, parte de marketing, né, parte financeira, contabilidade, que são coisas que a gente acaba não vendo na faculdade. Não tem muita noção. Exato. Então, é uma mudança muito grande. E então eu decidi, lógico que meio apreensiva no início, né? Sim, sim. Mesmo com a experiência. E aí que entra, eu falo que as pessoas, o apoio das pessoas, né? O meu primeiro projeto arquitetônico foi na minha cidade para um tio meu. E o de interiores também para uma amiga na minha cidade. Uma clínica, né, de estética. Ai, que legal. E foi o que me impulsionou, assim, né, a dar os primeiros passos na área. A motivação. Isso, e aí desses, né, acaba virando portfólio, outras pessoas vêm, acabam também, né, buscando profissional e assim você vai crescendo, né? E assim, você mencionou que você fez a engenharia, né, que você chegou a fazer. Você acha que esse pouco tempo que você fez a engenharia te ajudou também na questão voltada mais para arquitetura, em alguma coisa? Eu Ou acho você acha que não teve muito a ver? Eu acho que não, assim, porque é muito mais focado no exato, né? A arquitetura ela é algo mais dinâmico, tanto que eu falo que não existe, né? Até hoje, eu acredito que nunca, um processo 100% engessado. Porque cada cliente tem um gosto, cada cliente, né, tem um budget para investir, cada terreno é de um jeito. Então, mesmo a gente tendo processos internos, é algo mais dinâmico. E a engenharia não, é algo, né, mais exato, porque você vai calcular a estrutura, você vai calcular materiais. Então, é diferente. Apesar de serem profissões que se complementam, eu falo que uma não substitui a outra, né? Sim, claro. Mas se complementam, tão Tem necessário, uma exato. ligação, né? Legal. Mas também foi importante para eu ter certeza, porque talvez se eu tivesse ingressado direto na arquitetura, eu ficaria ainda com aquela pulguinha, assim, será que deveria ter tentado, né? Poderia, né? Exato, então também teve o lado bom. Eu até te pergunto isso porque, assim, queira ou não, tem uma certa ligação, né, a área de engenharia, principalmente na questão de obra. Sim. Que é eu acho que é o pesadelo de todo profissional. Assim, pesadelo a gente fala assim, a parte que mais tem aquele desgaste, né? Você tem que visitar, ir lá, ver se tá tudo certinho, se tá correndo tudo bem, ver se a equipe também tá trabalhando no prazo que está sendo estipulado, né? Até porque você também precisa depois posicionar o seu cliente, né? Para aí também evitar de levar problemas para ele.
Então, por isso que eu até te perguntei nesse sentido, né? Se ajuda, né? Tem uma certa... Traz algum benefício, dá para tirar algum proveito, né? Da engenharia para a arquitetura. Legal. Sim. E assim, como que você gerenciou o seu próprio escritório, você que, né, que comanda, e essa parte, já a parte interna do teu escritório ali, voltado para essas áreas, RH, marketing, tudo, você cuida, você tem um departamento próprio que faz isso para você, como que é? Como você administra toda Sim. esses setores aí? Essa parte de gestão é uma parte que a gente vai cada dia aprendendo uma coisa nova, né? É um desafio. Lidar com pessoas já é difícil, né? Então a gente já tem que... A parte de obras mesmo, como você falou, né? Muita gente envolvida, fornecedores, clientes. E a parte interna também, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado. Bom, equipe boa. Eu falo que ninguém cresce sozinho, né? E eu sempre até falo para as meninas que eu quero crescer, mas eu quero levar todo mundo comigo, né? Porque eu não sou sozinha. Por trás tem pessoas auxiliando, pessoas trabalhando. Então, isso faz diferença também para que eu entregue um produto de qualidade para o meu cliente, né? E então, essa parte de contabilidade, financeiro, tenho pessoas parceiras que me ajudam, né? Sim, legal. É claro que eu tô sempre por dentro ali para participando, né? Exatamente, do processo, mas sozinha é difícil de dar conta, né? Acho que quase impossível. É claro que no começo eu falo que você faz de tudo, né? Você tenta abraçar tudo, mas você fica limitado. Chega uma hora que ou você começa a trazer pessoas com o mesmo propósito que o seu para crescer junto com você, ou você não sai daquela bolha, né? Então é um desafio diário. É difícil, né? Porque tudo tem que estar funcionando muito bem. Exato. Em todos os departamentos, né? Marketing tem que estar bem, como a comunicação entre os departamentos, acho que tem que ser tem que ser clara, objetiva. Exato. E tudo operando bem, porque se um dá problema, os outros afetam. Eu né? falo que é um looping, assim, né? A gente tem que começar com o marketing para você captar cliente. Porém, quando esse cliente chegar, ele já tem que pegar um processo definido ali interno, né? Para que também as coisas não fujam do controle. E aí, isso impacta no financeiro, que também impacta, né, na gestão do dia a dia. Então, cada hora você tem que estar ali entendendo um pouquinho mais de cada coisa, né? Claro que eu não vou ser expert em tudo. Mas você pelo menos vai ter uma noção. Tem uma equipe que vai me apoiar e vai poder crescer, né? Sim, então, isso é bem importante. E no seu escritório, quantas trabalha com você? Quantas meninas lá? Que eu vi, tinha umas 2, né? Presencial a gente é em 4, né? Legal. E aí tem mais 3 pessoas no remoto. Que aí a parte de imagens, renderizações, né? Que ficam com essas pessoas que trabalham em home. E aí tem a contabilidade, que também é remota, né? Um serviço parceiro, parte de financeiro, a minha secretária também, então... Entendi. E aí tem o pessoal da construtora também que tá lá junto no escritório, que tem a parte dos engenheiros, né? RH, compras, enfim. Então, a gente é uma equipe grande lá. Entendi. Atualmente você tá fazendo muita obra? Como que tá a tua rotina? Sim, é uma correria, né? Como que tá aí? Conta pra nós aí. Eu sempre falo que o cliente que chega até nós, na verdade, ele não quer um projeto, né? Ele quer a casa pronta. Porém, sem entender muitas vezes como que faz para chegar até aquele... Exatamente. Assim, eu falo que o projeto, ele é o guia, né? Ele é o ponto de partida para o sonho do cliente. Então, é um desafio. Eu falo que a arquitetura é uma profissão desafiadora, porque ela mexe com 2 coisas muito importantes para o ser humano, né? Que são sonhos e dinheiro. Então... eu sempre falo que a gente tem que entender o cliente, entender o perfil do cliente, o que ele está buscando,
para a gente fazer um trabalho direcionado a isso, né? A arquitetura é muito de você compreender o outro, né? Eu falo que às vezes a gente é até meio psicólogo, você tem que realmente conhecer a rotina do teu cliente, da família, quais são as prioridades, né? Inclusive, eu vou falar um pouquinho disso depois. Uhum. Mas é o primeiro passo, assim, né? Você realmente interagir, né? Ter esse interesse, porque às vezes já tem colegas que comentam, né? De questão de alterações de projeto, mudanças. E às vezes é uma falha já nesse início, porque não buscou realmente entender o que o cliente quer. Porque não tem uma fórmula, né? Às vezes tem cliente que chega, eu gostei desse projeto, queria algo próximo a isso. Só que às vezes... pede até exatamente igual, Exato, né? mas às vezes não vai atender 100% no dia a dia dele, né? Então a gente tem que, de alguma maneira, buscar realmente compreender. O briefing, eu falo que é o primeiro contato de Isso. você com o cliente. No caso, você, como você até frisou aí, essa questão de entender logo de cara, assim, o perfil. Tem muitos profissionais que às vezes não têm essa percepção, né? De pegar rápido e falar, putz, esse cliente é assim. Sim. Tem que saber trabalhar. Você consegue já, de cara, assim, já ter essa entendimento, já consegue meio que entender o perfil do cliente rapidamente, ou como que é a tua... Sim, eu tenho uma certa facilidade na comunicação, né? E eu falo que é muito importante humanizar tudo isso, né? Antes de fechar o contrato em si, a gente já faz um pré-briefing para realmente entender inicialmente o que o cliente quer, até para poder passar uma proposta que faça sentido, né? Não colocar coisa demais ou faltar coisa e gerar uma expectativa no cliente. Então, a gente já tem um pré-briefing para entender o que ele quer, apresenta a proposta, aí ele aprovando, a gente fecha contrato, e aí dá sequência nas etapas de projeto. Aí sim a gente vai para um briefing mais detalhado. Hoje a gente tem uma lista, digamos, de perguntas, né, que a gente vai fazendo para o cliente, e aí realmente é um bate-papo, né? Tem que se tornar um bate-papo, porque... a pessoa tem que se sentir à vontade, né? Para eu entender quais são os horários dela, se ela gosta de receber, ou se ela quer focar num quarto melhor, porque ela gosta de, né, relaxar. Então, assim, realmente é uma das etapas mais importantes. Entendi. Você curte mais fazer... Eu não sei, cada profissional tem um gosto, né? Você gosta mais dos residenciais ou dos comerciais? O residencial é diferente, assim, eu faço também projetos comerciais, mas hoje o nosso volume maior é o residencial. E eu acho que são perfis diferentes, né? O residencial, o cliente está construindo algo para ele, né? Então, ele vai colocar a essência dele, a personalidade. E o comercial tem que ser algo mais estratégico, né? Então, mesmo que, assim, eu sempre friso quando é comercial, da gente trazer muito a identidade da marca, né? Tanto visual empresa, quanto, assim, realmente da missão, visão e valores, né? para o projeto. Público-alvo, né? Também Exato, porque a arquitetura comercial, ela impacta até no faturamento. Se você tem um ambiente legal, um ambiente bonito, seja numa loja, por exemplo, que tenha um fluxo coerente, isso faz com que a pessoa circule, que ela veja os produtos, que ela compre mais, que ela permaneça mais, né, no ambiente. Então, isso também impacta na venda. Então, tem técnicas que são necessárias usar, né? E também questão financeira, às vezes é algo mais restrito, porque, né, o cálculo é um pouco diferente, porque ele está visando ali realmente investir dentro do que o estabelecimento, o faturamento ali comporta, né? Entendi. Então, é algo mais técnico, digamos assim, apesar de também ter a parte estética, né? E a residência não, a residência é algo mais particular, né? As pessoas sonham com aquilo. Às vezes tem gente que, né, passa anos juntando dinheiro, guardando dinheiro para construir a casa.
Então, é algo muito mais particular, as pessoas investem mais dinheiro também, né? Porque ela sonha com aquilo, ela quer ter aquilo e ela vai dar um jeito de realmente fazer, Sim, né? sim. E então é bem legal conhecer as histórias de cada família para poder fazer esses projetos. Legal. Vamos ver um pouquinho do Vamos seu lá, trabalho. vamos. A galera precisa entender um pouquinho do trabalho da Larissa, o que ela faz. Hoje nosso escritório atua tanto com projetos arquitetônicos quanto interiores, né? Então, Uhum. desde a parte da construção. E eu falo que nosso objetivo, nosso propósito é proporcionar uma experiência para o cliente, né? Desde o início até o final. Porque às vezes o cliente já chega com um certo trauma, né? De obra ou até de projeto mesmo. Já tem aquela visão, né? Meio negativa, Meio né? negativa. Ai, vou ter problema, vou ter dor de Como que cabeça. você faz nessa hora? Quando o cliente já chega com essa carga um pouco negativa, o que que você faz? Como que é o teu jeito para acalmar, assim? Pra você explicar também com clareza, Sim, né? Para sim. fazer ele entender. Eu sempre falo que as pessoas, elas são um pouco carentes, digamos assim, né? Seja de informação, seja de tudo. E eu sempre tento mostrar para o cliente como eu vou solucionar aquela dor dele, né? Então, assim, a questão de ser um projeto como ele sonhou. A gente vai realmente entender o que ele quer para trabalhar em cima disso, para que ele olhe o resultado final, né, e fale, não, é isso aqui que eu imaginei, que a minha família sonhou, é isso que eu quero, acho que é a primeira coisa. E é uma das principais dores que eles chegam no escritório, assim, de falar, ai, né, fiz uma reforma, ou já construí antes e não ficou como eu queria, não ficou como eu imaginei. Então, a gente sempre frisa muito isso e traz muito o cliente para os processos também. A segunda coisa é realmente estar à disposição, né? O É, suporte, porque essa parte que eu ia falar, é um inclusive. processo muito longo, né? Eu falo que é diferente de quem vende um produto, por exemplo, que a pessoa vai, compra e vai embora e acabou, né? O máximo que vai acontecer é ela voltar a trocar e é isso. E o nosso não, você fica bastante tempo em contato com o cliente, seja durante o processo de projeto, que não é de um dia para o outro, né? Às vezes também tem cliente que acha que é muito rápido, mas não é. E o pós, né? Que é durante a obra, que sempre surge dúvida, às vezes precisa fazer um ajuste. Então, você dá essa segurança que você vai estar ali, né? Para quando o cliente precisar, para quando ele tiver dúvida, qualquer questão para auxiliar, acho que isso faz bastante diferença também. É Uhum. claro que no nosso dia a dia, né, com as demandas, com os processos, às vezes a gente não consegue estar 100% Centro. toda hora ali, né, mas a gente realmente faz o máximo para conseguir estar sanando todas essas questões. E Rola por muita reunião online também, assim, para sim, a internet facilitou facilitou muito a bastante, nossa né? vida, assim, tanto para poder fazer projetos à distância, né? Porque você não fica só limitado na cidade de atuação. Inclusive, dá para fazer projetos arquitetônicos até fora do país, né? Se você tiver bons parceiros para fazer a parte mais burocrática. Então, a internet veio para facilitar isso e também o processo em si, porque às vezes é uma reunião rápida, uma informação pequena, que, né, talvez antes não você gastaria um super tempo de deslocamento para chegar ali, e hoje no online você resolve muito rápido, né? Então, os clientes até preferem, às vezes, né? E e aí, depois disso, a gente sempre também frisa a questão do realismo, né? Que eu acho que também é uma das principais dores. E realismo no sentido de projeto em si, né? De apresentar imagens reais, que realmente com materiais que podem ser executados, com uma estrutura que pode ser executada, e realismo financeiro também, né? Porque às vezes não adianta o cliente tem um budget de, sei lá, 2, 3 milhões e você apresentar um projeto que vai custar 5. No final, Aí, todo mundo vai se frustrar, porque ele não vai conseguir executar,
né? A gente também não vai ver o projeto realizado, executado, então é ruim para todo mundo, né? Então tem que ter esse entendimento. Então eu sempre falo que a gente, né, quer elevar realmente a experiência do morar, né? Que então é toda uma história ali por trás. Legal. Pode passar. E a gente trouxe um pouco da nossa assinatura, né, da nossa leitura para o nosso escritório também. Então, criamos um espaço moderno, né, aconchegante. Leve. Trouxemos bastante a questão da iluminação, que é algo que eu gosto de usar nos projetos, para que o cliente entre lá e sinta um pouquinho, né, do que a gente vai proporcionar para ele na casa dele, né? Então, realmente um espaço acolhedor para que ele se sinta já desde o primeiro contato, essa experiência do que a gente vai entregar. Essa imagem aqui de baixo, eu já tinha visto lá no teu Instagram. Eu adorei de verdade o logo teu nessa parte aqui. No espelho no ali, espelho, né? Ficou muito legal. E aí, assim, essa parte da recepção aí, no caso, né? Aqui é minha sala, na verdade, a recepção fica pra em cima, isso. Ficou muito legal. Eu trouxe bastante os materiais que realmente eu gosto de usar nos projetos, né? Que é a madeira, o espelho bronze, a iluminação mais quente, que é mais aconchegante, né? Tons mais claros também, que eu acho que harmoniza bem legal. E deixa aquela leveza também. Exato, então... O dourado também, que é bem característico dos meus projetos. Então, trouxe isso para o escritório para já ter essa primeira visão, né? Legal. Acho que tem mais fotos aqui. Aqui a parte do pessoal da engenharia, né? Uhum. Parte da recepção para receber os clientes e a nossa sala de arquitetura também. Que legal. E aqui mostrar um pouquinho, né, do que a gente faz. Hoje a gente trabalha focado mais no médio alto padrão. E isso também é uma questão que a gente vem debatendo, inclusive eu gosto sempre de falar no Instagram sobre isso, que quando a gente fala em alto padrão, né, todo mundo já imagina milhões ou casas muito grandes, fora da minha mansões, realidade, exatamente. Financeira, não posso. E hoje mudou muito a questão do alto padrão, né? Eu tenho clientes que constroem ou até apartamentos mesmo que são menores em tamanho, mas que ele investe muito mais que talvez numa casa, por exemplo. Então, você falou nisso, até lembrei uma vez, uma pessoa falou para mim, ela falou assim, porque a pessoa acha que o alto padrão é imóveis caros com metragem grande. Exato. E às vezes não é exatamente isso. Você pode fazer um espaço pequeno. De alto padrão. Exato. Inclusive, galera. Inclusive tem casas, se você sair em condomínios, assim, que são grandes, né? Mas não são alto padrão. Entendeu, pessoal? Pode até mandar um recado pro pessoal que muitas vezes Exatamente. que pensa que o alto padrão é coisa grande, de proporção muito maior. Exato, e não é, né? Tem casas grandes que não são de alto padrão. Então, acho que a diferença está num projeto, primeiramente, diferenciado, né? Algo que trabalhe volumetria, que trabalhe iluminação, que seja realmente algo moderno, né? E os acabamentos, né? Eu acho que faz muita diferença isso. As casas hoje de alto padrão utilizam muitos materiais naturais, né? Pedra, madeira, traz muito verde para dentro também, né? O paisagismo, Pedra, né? não só na parte externa, mas também na parte interna da residência. Então, e ter um acabamento de qualidade, né? Você olhar realmente o detalhe ali, ele tá bem executado. E automação, que hoje também dá para fazer muita coisa legal. Então, não tem a ver com o tamanho, né? E sim com a qualidade do que é entregue. E a gente sempre busca, né, trazer isso para os nossos projetos. Então, eu trabalho muito a questão da volumetria, né? O jogo de volumes. Parte de iluminação, que eu falo que é a cerejinha do bolo ali do projeto, né? Porque
A fachada é o cartão postal ali da casa, é a primeira impressão, né? Então, ela tem que ter um impacto visual, né, legal, Forte, ali, né? Tá. forte. Inclusive, a gente, hoje está bastante cliente pedindo casa térrea, né? E uma das principais preocupações é justamente com a fachada. Porque tem cliente que fala, mas né, a casa térrea vai ficar mais baixa, não vai se destacar, meu vizinho é um sobrado, talvez minha casa vai sumir. Então, a gente consegue usar estratégias, né, de pé direito duplo, de trabalhar um volume diferente na fachada para compensar tudo isso. Então, um bom projeto faz bastante diferença, né? E trago muito também a questão dos materiais naturais, da madeira, das pedras, né? Eu uso bastante. O ripado, que hoje também está bem em alta, tanto Bastante. interno quanto externo, né? E sempre trazendo soluções que cabem dentro do que o meu cliente quer investir, né? Por exemplo, falando de ripado, a gente pode trabalhar com madeira mesmo, natural, tem os ripados em alumínio, agora também está vindo os ripados em PVC, né, para o mercado, que podem ser usados em área externa. Então, qual a expectativa do cliente, qual, né, o investimento ele pode fazer. Sim. Eu sempre falo que também a gente nunca vai impor nada para o cliente, né? Ah, você tem que usar isso daqui. Não, a gente vai entender o que ele pode e o que ele quer para sugerir as nossas soluções, né? Legal. Aqui também, né, alguns projetos sobrado, né? Então, sempre trazendo bastante a questão do aconchego, a questão do acolhimento, né? Você ter vontade de entrar na casa, passar e ter aquela sensação de realmente de lar, né? Não só ali um bloco em concreto, né? Eu sempre Exato. brinco com os clientes, a gente não quer fazer um bloco em concreto, eu quero que você olhe e se sinta acolhido dentro da sua casa, né? E a questão dos tons também, a gente usa bastante os tons de preto, de Cinza. Vou falar cinza, isso agora. a madeira, esses perfis em LED, né, que também É uma sensação agora também nos isso, projetos, né? muito moderno. Inclusive, até que projetos antigos que a gente já fez de cliente, às vezes o cliente volta para fazer uma atualização. Então, a gente consegue trabalhar, né, com essas repaginações de fachada que a gente chama. A estrutura metálica também está vindo muito forte, né, com esses beirais. O forro de madeira também, que agora em bastante projeto está usando. As formas inclinadas, né, que antes, para ser um projeto moderno, era mais linhas retas, né? Sim. Hoje já a gente traz essa questão dos ângulos também para criar esse jogo de volumes, né? Então, eu sempre gosto de trabalhar com texturas, né? Aqui, por exemplo, nesse projeto, a gente tem tons de preto, de grafite, né, na verdade, mas trabalhado em várias texturas. Então, trazendo a cobertura metálica, o ripado, né? Aqui tem as esquadrias também, que seguem a mesma cor, mas mudam as texturas. Em cima tem um revestimento também. Madeira. Então, você cria uma harmonia, né? Com todos esses materiais, mas mantendo sempre ali a mesma linha de tons. E a gente traz isso também para os comerciais, né? Eu ia falar isso agora. Essa questão da luminária, os comerciais estão usando bastante essas luminárias assim, né? Também, muito, muito. Eu acho que o comercial saiu um pouco daquilo do básico, sabe? Inclusive, essa questão da iluminação, as pessoas tinham muito medo da iluminação quente no comercial, né? Achou que ia ficar muito pesado, Isso, né? usava muito a branca, né? Que é aquela bem clara. E eu falo que, assim, são raras exceções que realmente necessitam, né? Que são espaços de serviço mesmo, que precisa da iluminação branca. Então, às vezes, escritórios, hospitais, normalmente são esses lugares que usam. Fora isso, a gente pode trazer a iluminação neutra, que ela não é tão amarela, né? E também dá um efeito mais aconchegante, porque isso impacta, inclusive, no dia a dia dos funcionários.
né? Então, se a gente tem uma iluminação muito clara, às vezes gera um desconforto. Fica muito agressivo, Fica né? agressivo, exatamente. Então, com a iluminação bem trabalhada, a gente consegue realmente deixar o espaço mais aconchegante para o uso do dia a dia. E também para os clientes, né? E aí, dentro disso, a gente criou aí o nosso organograma, né, de etapas internas do escritório. Eu sempre falo que isso também a gente vai melhorando e adaptando, né? Entendendo, isso aqui funcionou nesse projeto, isso não. Então, é algo realmente que vai se modificando, mas já existe uma base, né? Dentro dos nossos processos hoje, a gente tem basicamente 2 blocos, que são etapas criativas e etapas técnicas, né? Tá. E tudo começa com o briefing, né? Depois disso, a gente vai para as etapas de projeto em si, que é a parte de planta e fachadas. E, por último, as etapas técnicas, que é aprovação de prefeitura, projeto executivo e para ir para a obra, né? E eu sempre gosto de colocar nesse organograma os verdinhos ali, Que é o que que simboliza são os clientes, exatamente. Sempre para mostrar que o cliente está sempre por dentro de todas as etapas e a gente só passa de uma etapa para outra com a aprovação, né? Então, inclusive... Sempre respeitando. Exato. Então, inclusive, a gente faz... Isso é muito importante até para os profissionais, né, que estão começando. Fica a dica aí, galera. Fazer ata de reunião, fazer documentos de aprovação de etapa, até para se resguardar também, né? Às vezes foi falado alguma coisa, depois o cliente não lembra ou esqueceu de falar alguma coisa. Então, a gente documenta isso, né? Vai mandando as atas e o cliente aprova, a gente muda de etapa. Legal. Esse é nosso processo arquitetônico e, além disso, né? Pode passar para o próximo. Entra também os projetos complementares, que são a parte de estrutural, elétrica e hidráulica, né? Que também são importantes. Muito. E o projeto de interiores, que é a parte da personalização interna da residência. Pode passar. E aí a gente começa pelo briefing, né? Que a gente estava falando, inclusive, dele. E eu até frisei bastante aqui que é a etapa mais importante, porque sem ele nada acontece de maneira correta, né? Às vezes, no início, a gente fica com um pouco de receio de realmente ter essa troca com o cliente, né? Às vezes, de se sentir invasivo, né? De querer saber demais. Só que, realmente, eu fui percebendo, no passar do tempo, que era isso que fazia diferença para o projeto ser assertivo, né? Porque, como a gente já comentou, cada cliente tem uma prioridade, cada cliente tem um investimento, cada terreno tem sua particularidade, né? Então, é aqui que a gente vai formar tudo isso. Então, vai montar o programa de necessidades do cliente, para você ter uma noção. A gente pergunta até, por exemplo, que tamanho de cama ele quer no quarto. Porque se ele quer uma cama king, por exemplo, a gente não pode fazer um quarto tão pequeno, né? Ele quer o acesso do banheiro na entrada do quarto ou depois do quarto. Os ambientes vão ser integrados ou não, quer 2 chuveiros no banheiro ou não, porque tudo isso vai mudar a distribuição, né? Então, são detalhes que realmente importam. Entender quais são as prioridades. Então, tem gente que prefere receber, então a gente vai focar num gourmet mais elaborado, né? Tem gente que gosta de assistir filme, então vai trabalhar uma sala de TV legal, ou vai Netflix ter um home, vai trabalhar a parte de automação, né? Realmente conhecer a rotina e as particularidades de cada família, né? Então, tem clientes, por exemplo, que o marido às vezes sai trabalhar mais cedo que a esposa. Então, a gente deixa o acesso do closet já na saída do quarto, para que a hora que ele levante não fique passando no quarto para fazer barulho. Então, por isso exato. Então, por isso é importante entender a rotina, né?
os sonhos e o investimento também, né, que o cliente quer fazer, que isso é bastante importante, porque Exatamente. a gente tem que trabalhar dentro da realidade também financeira, né? Aí, depois desse briefing, a gente vai efetivamente para a etapa de projeto, né? E aí a gente começa realmente os estudos, né? Eu gosto de mostrar esse projeto que é diferente, um terreno triangular, né? Que a gente não vê muito, normalmente são retângulos. E aí, nessa etapa inicial, a gente pega esse terreno, estuda a documentação também, se está tudo ok, né? Quais são as particularidades, exato. E começa a estudar a parte de insolação, ventilação do terreno, como isso pode ser, a residência, né, pode ser distribuída de acordo com isso, né? Cria esse volume inicial. E aí vai entendendo também a topografia, porque isso também faz bastante diferença, inclusive na parte estrutural. Então, se, por exemplo, a gente tem um terreno com bastante declive ou aclive, o projeto vai impactar diretamente nesse custo, né? Porque se a gente fizer um projeto que aproveite isso, talvez o cliente vai gastar um pouco menos na parte estrutural, né? Com arrimo, com terraplanagem, ou não, se, né, de repente tiver que mexer muito no terreno, vai ter um impacto grande no custo da obra. Então, também a gente tem que estudar bem essa questão da topografia. Aí, depois disso, pode passar. A gente vai para a parte da planta baixa, né? Aqui que começa realmente a detalhar um pouco mais o projeto e colocar realmente cada coisinha no seu lugar, né? Essa parte, acho que é a parte que o cliente já começa a despertar mais nele, né? Sim, exato. Que o cliente já começa a entender e clarear mais Exato. E a gente fez uma coisa no escritório, assim, não é regra, né? Tem profissionais que não gostam de trabalhar dessa maneira. Mas eu prefiro separar a planta baixa da fachada, por 2 motivos. Primeiro que quando você foca mais no desenvolvimento da planta, você foca mais no funcional da casa, né? Quando a gente está muito focado na estética, às vezes você deixa um pouco de lado ali a distribuição para pensando mais ali, vai, né, mudar minha fachada, não vai dar um impacto tão legal. Então, eu prefiro apresentar essa parte e o cliente também tem mais liberdade caso ele queira ajustar. Porque aí você não precisa mudar, por exemplo, eu quero trocar esse quarto de lugar. Isso vai impactar diretamente na volumetria também. Então, acaba que é um trabalho um pouco maior, né? Então, assim, o cliente tem mais liberdade nessa parte da alteração. E a gente, como, né, na nossa criação mesmo no dia a dia, acaba focando muito no funcional. Porque eu sempre falo que não adianta você ter uma casa bonita, mas que no dia a dia não funciona. O fluxo mesmo da casa, né, a distribuição, separar a área social da área íntima, como vai ser essa circulação, quais são as vistas que isso vai ter. Então, essa parte da planta, a gente faz a distribuição no terreno, faz uma distribuição básica dos móveis ali para o cliente entender, né, o que vai ficar em cada lugar. E aí, ele aprovando isso, a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa onde brilha os olhos, né? Que aí a pessoa fala, opa! As pessoas são muito visuais, né? O visual é outra coisa. Então, tem cliente que às vezes a gente apresenta a planta, ele consegue compreender, mas tem cliente que fala, ai meu Deus, não tô conseguindo imaginar assimilar isso, o negócio. Tem como né? você mostrar como é que ficaria? Exato. E aí é aqui que a mágica acontece, né? A parte preferida, eu falo ali, dos clientes. Tipo, vai ficar assim. Exatamente. Já consegue entender, né? Então, a gente sempre traz, como eu falei, materiais que realmente podem ser executados, né? E aí, trabalha com a volumetria focado na estética depois do funcional, né? Lógico que uma está ligado à outra,
Mas nunca nos nossos projetos a gente vai ter uma casa bonita, mas que não funciona por dentro, né? Inclusive, a gente tem alguns clientes investidores que constroem para venda, e eu estava conversando com um corretor parceiro sobre isso, assim, que algumas casas, às vezes o cliente chega para comprar, ele olha a fachada, ele adora. Aí ele entra na casa e fala, nossa, mas não tá Não tá legal bacana. aqui, não vai me atender, um fluxo que não, né, não faz sentido, e aí acaba deixando de vender o imóvel por conta disso. Então, uma casa bonita, mal distribuída, né, acontece bastante. Então, a gente tenta não deixar que isso aconteça nos nossos projetos, né? E aí, aqui o cliente vai ver como realmente vai ficar, então a gente tenta trazer todos os ângulos da casa, né? Sim. Para que ele realmente visualize tudo que a gente propôs, trabalha bastante o paisagismo, iluminação, né? Como eu já falei, volumetria, cores, né? Nesse projeto a gente trouxe a pedra natural, trouxe a madeira, trouxe o vidro, né? Que traz esse ar de modernidade. E aí entra outra questão bem importante, que é a parte dos fundos. Acontece muito também de você chegar numa casa, ter uma fachada muito bonita, e aí você vai para as laterais ou para a parte de trás, é Aí já algo feio, muito simples, ou que não tem nada a ver com o que tá lá na frente, né? Às vezes, por questões, sei lá, de economia, a pessoa acaba não trabalhando, ou até para profissional, acaba deixando isso de lado. Então, sempre falo que os fundos é uma extensão da nossa fachada. Então, a gente vai trazer os mesmos materiais, vai trabalhar a mesma volumetria, vai trabalhar também a iluminação, porque acaba que, para a família, no dia a dia, é um espaço que ela vai usar mais, né? Para quem está passando, que vai ver a fachada. Mas para a família, né, você vai receber amigos, você vai usar sua área gourmet, sua área de piscina, é o espaço que você vai ficar. Então, ele também tem vai que ter a conviver, né? mesma característica do que a gente está falando lá na Na frente, parte. né? Então, nos nossos modelos, né, nas nossas fachadas, a gente sempre tenta trabalhar os 4 lados da casa para que tudo se converse e tenha a mesma linguagem, né? Sintonia. Exato, bem importante. E aí, depois disso, a gente começa a entrar na parte mais técnica, né? Essa parte o cliente não está tanto presente, exatamente. Mas tem uns que quer estar presente. Sim, ele quer entender, né? Tem uns que quer, Sim, curioso. Exato. Então, a gente vai para a parte de anteprojeto, que é a aprovação de prefeitura, né? E condomínio também, né? Que precisa. E aí a gente faz um projeto a mais, que é o projeto executivo, né? Que é um detalhamento um pouco maior. Porque normalmente as prefeituras pedem algo mais básico, né? Uma planta, um corte ali, uma elevação. Essa parte da prefeitura, para você acha que é muito burocrático? Ou eles são mais simplificados, vamos dizer assim? Até uma pergunta de leigo mesmo, porque... Sim. Mas é importante, viu, galera? Pra quem não sabe... Depende muito, né? Porque cada município tem as suas normas. Então, tem algumas que são meio padrão, assim, né? Recuo lateral, recuo frontal. E aí tem outra questão também, que às vezes o condomínio tem uma normativa diferente. Aí que tá. Então, além da prefeitura, a gente também tem que entender as normas do condomínio. Porque, às vezes, por exemplo, tem prefeituras que exigem um recuo lateral de 1,5, mas no condomínio é 2. Então, se você segue o que está da prefeitura, já não vai passar no condomínio. Então, você tem que entender. E eu acho que, inclusive, a gente falou disso essa semana no escritório, assim, o maior problema é que, às vezes, o profissional que analisa a primeira vez o projeto não é o mesmo que vai analisar a segunda. Vez, aí que pega. E aí começa, né, o primeiro solicitou alguma coisa, você vai e ajusta. Daí o segundo olha outra coisa que não tinha sido pedida da primeira vez.
Então, a gente sempre tenta, antes de aprovar, passar realmente um pente fino para evitar ao máximo o comunique-se, né, que a gente chama, Comunique-se. o temido, Temido, né? para evitar que fique nesse bate e volta, né, porque aí acaba se estendendo muito o prazo e é uma coisa que não depende da gente diretamente, né. Exatamente. E aí vai para a obra, né, que é a etapa mais sonhada ali. Consegue voltar naquela imagem? Que é essa obra que eu mostrei para vocês, todo o processo. Eu sempre gosto de mostrar essa primeira foto, que dá para ver bem aquele desenho da Da planta planta, que a exatamente. gente mostrou ali no início, Uhum. né? Então, realmente, com todos os detalhes, a gente consegue chegar num resultado, né? Que vai tirar realmente o sonho do papel, né? Aqui a gente já está com a obra na metade ali. E o processo super tranquilo, né? Porque realmente está tudo ali, está tudo documentado, está tudo explicado, né? Com revestimentos, cores, volumes. Então, Sim. acaba que facilita. E a gente também está sempre ali em contato, à disposição, né? Para o cliente... Monitorando tudo certinho, né? Pra ver se não... Para o cliente, às vezes, quer ajustar alguma coisa, né? Precisa mudar alguma coisa, a gente também vai auxiliando para que não fique algo, né, sem apoio. Então, isso é bem importante. Legal. Assim, a gente falando, lógico, o foco é clientes, né? Aí eu até perguntar para você, porque a gente, assim, tem clientes e clientes. A Sim. gente sabe. E cada cliente tem o seu perfil, a sua forma, quer de um jeito, quer do outro, enfim, é normal. É a diversidade que faz parte. Como que você lida com clientes que, quando você vai falar o valor, a pessoa pede aquele famoso descontinho que a gente sabe que, Sim. infelizmente, como que você, Larissa, lida com esse tipo de situação? Porque tem o seu preço, com o seu Sim. trabalho de profissional, Uhum. mas também tem a questão da necessidade da pessoa, né? Sim. Como que você faz assim para lidar quando o cliente vem, mas tá muito caro. Então, tem um descontinho aí? Eu acho que isso no início é mais difícil, assim, porque meio que você tem que abraçar tudo que aparece no começo, né? Porque você precisa fazer teu nome, você precisa divulgar seu trabalho. Sim. Então, acaba que você se sujeita, digamos assim, né, a esse tipo de coisa. Com o passar do tempo, normalmente os clientes que procuram já a gente, né, normalmente ele já viu o nosso trabalho em algum lugar, seja uma obra pronta ou seja no Instagram, que hoje é um portfólio gigantesco e também um meio de captação bem grande. Sim, com certeza. Ele já vem um pouco mais esclarecido nesse sentido, sabe? Então, eu acho que tanto, não só do projeto em si, mas da função do arquiteto, né? Porque antes ainda tinha muito aquela coisa, qual que é a diferença do arquiteto para o engenheiro? O que o arquiteto faz? Ou o arquiteto é muito caro? Tinha ainda isso, né? Hoje já não, as pessoas já têm mais essa clareza, então isso facilitou muito. Sim. Né? Como eu falei no início, são profissões que se complementam, ambas são necessárias, mas uma não substitui a outra. Cada uma tem seu devido papel no momento, mas como você frisou, nenhuma não substitui a outra. Então, o cliente já vem um pouco mais esclarecido e já vem também com um pouco a real mais noção, assim, de custo, né? Que não vai ser um projeto tão barato, porque a gente, né, tem realmente todo um processo. E a solução, né, que eu encontrei para isso, que acaba que no final sempre tem um chorinho, né, mas para tentar realmente driblar, é não mandar um orçamento lá, um PDF com o valor. Porque, às vezes, o cliente está fazendo orçamentos, normal, busca, né? procura, Tá com um profissional, com exatamente, outro. é normal. E aí, às vezes, o escopo que o meu colega vai entregar é diferente do meu. Porque o cliente vai chegar para a gente e falar, eu quero um projeto de uma casa X. Teoricamente, o produto é o mesmo, mas o que eu vou entregar e o que o meu colega vai entregar.
Tá a né? diferença. Então, essa é a diferença. Então, eu sempre marco uma reunião de apresentação de proposta para eu explicar para ele, né, o que a gente vai entregar, como funcionam os nossos processos, o que a gente vai solucionar de dores, né, dele. E isso acaba que gera valor, né, para o meu cliente. Não é o preço, é o valor. E, inclusive, a gente falou um pouquinho lá atrás, né, da questão de valor, de custo. E um projeto é aproximadamente de 3 a 5% do valor da obra. Às vezes, se você manda um valor só para o cliente, ele olha e fala, caramba, nossa, mas está muito caro, né? Dá um susto, Um né? susto Que é inicial, normal, exatamente. claro. Mas, diante do contexto geral, né, do investimento, é um valor muito irrisório. 3%. Porém, o valor em si, né, não falando em números, é muito grande. Porque, como a gente falou no início, o projeto que é o guia de tudo isso, né? Então, sem ele, nada acontece. Então, tem que ter um bom projeto. Então, é um investimento mesmo, né? Não é um gasto, não é um custo. Então, eu tento trazer isso para essa reunião de proposta. Então, o cliente já sai muito mais seguro, já sai entendendo um pouco mais e também o que eu vou entregar e proporcionando já essa experiência desde o início, né? Então, acaba que ajuda nessa questão até de fechamento, de valores, tudo mais. Então, Em média, né? A gente sabe que não tem um número exato. Quantas reuniões faz com o cliente ao todo, desde o início até o final do processo? a gente tem essa primeira reunião de apresentação de proposta, Sim, né? sim. Depois tem a reunião de briefing, apresentação de planta baixa, apresentação de fachada e uma reunião final. Se tiver ajustes, né? Depois também no processo tem essas reuniões de apresentação e uma reunião final de entrega de tudo isso para mostrar, né, o executivo, o que o cliente está recebendo. Em torno de 5 a 6 reuniões aí, no mínimo, né? Claro que se tiver ajuste, se tiver alteração, tem mais apresentações no decorrer, né? Uhum. Eu sempre tento ser bastante objetiva, assim, né? Eu não gosto de ficar pontuando muito a reunião, porque às vezes o cliente até nem tem tempo, ou acaba que ele fica ansioso, ele quer ver o negócio acontecendo, né? Então, eu tento ser bem objetiva nas reuniões, decidir tudo o que precisa, para não precisar ficar também, até por questão do dia a dia mesmo, né? Sim, sim. Para conseguir organizar tudo isso. Legal. Porque assim, a gente sabe que até fiz essa pergunta para você, até para quem tá começando também. Sim. Porque pega essas situações e às vezes a pessoa não tem aquele jogo de cintura para lidar. Exato. Às vezes entra em desespero, às vezes fala alguma Sim. coisa que não tem que falar. Exato. Aí o cliente fala, poxa, mas Exato. não me passou confiança. Exato. Não me passou firmeza, né, quando eu perguntei. E assim, a gente sabe também que dá para sentir, não sei no seu caso, você consegue sentir quando a pessoa realmente tá querendo fazer mesmo ou só tá ali enrolando? Você tem essa percepção de você ter que ter outras táticas para você... Eu acho que essa reunião de proposta, inclusive, serve para isso. Porque se você fala para o cliente que você precisa marcar uma reunião para apresentar, se ele é só um curioso, ele já nem vai querer. Né? Essa daí já dá para... Exatamente. Se ele realmente está interessado, ele vai topar na hora. Né? Até para ele conhecer melhor o seu trabalho, né? Conhecer o que ele vai receber. Então, isso muda bastante o jogo. Então, uma dica aí para quem está começando é não mandar direto, né? Só um PDF com valor ali, porque às vezes realmente pode ser só um curioso, um leilão, né? Que a gente chama. Exato. Então, Leilão, gostei dessa. Isso filtra bastante já isso também, né? Às vezes a pessoa que, né, só está especulando ali, e se ela realmente está interessada, ela vai fazer a reunião com você, ela vai querer ouvir o que você tem para dizer. E aí fica muito mais fácil de você mostrar para ela o valor do teu trabalho, né? Então, isso é bem legal. Legal. Ó, galera, fica a dica. Entendam, para vocês poderem também não ter esse tipo de situação, né? Quando Exato.
para pegar algum cliente. Você que é cliente também, né? Entender também como que funciona o processo por um todo, né? Entender de Isso. verdade como que funciona. Larissa, muitíssimo obrigado. Agradeço demais a sua Imagina. presença. Sucesso para você aí no seu trabalho. Obrigada pelo convite. Parabéns também pelo conteúdo que você leva, né? Imagina. Importante, tanto para quem é da área, né? Para os profissionais que estão começando. Eu falo que eu adoro compartilhar porque eu aprendi muito. E eu acho que se a gente pode contribuir, né, para as pessoas não tropeçarem nos mesmos lugares que a gente, isso é bastante valioso. Então, o trabalho que você faz também é bem relevante. Obrigado. Volte mais vezes aqui. A gente quer você falando mais atualidades, tudo, das suas novidades, que com certeza vai ter mais aí à frente. A gente vai estar sempre acompanhando também, tá? E sucesso. E para quem quiser te chegar até você... Instagram, @larissacesar.arquiteta. Lá tem os nossos contatos, telefone. Se você é cliente, né, quiser conhecer melhor nosso trabalho, ou se você também é profissional, quer alguma dica, quer trocar alguma experiência aí também, eu adoro, então estou à disposição. É isso aí, galera. A gente está finalizando aqui o nosso episódio. Agradeço a você aí que está assistindo até o final. Não esqueça, agora é o momento, ó. Deixa o like nesse vídeo aí. Comente aí o que vocês acharam desse conteúdo, tá? E compartilhe aí também para mais pessoas, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo, fechado? Então é isso. Saúde para você e para sua família, um abraço e até a próxima.